Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 9. Vamos estar lendo a partir do verso 14. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Sua atenção em uns 30 minutos, que eu estarei meditando com os irmãos. E em seguida estaremos orando, intercedendo, como fazemos todas as quinta-feiras. Queridos, enquanto você encontra em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, deixa eu te lembrar que nós estamos aqui num projeto Clamor pela Nação, desde a última sexta-feira. Clamor pela Nação, todas as noites, de 11 à meia-noite. Ah, pastor, o horário é difícil. Querido, para oração não tem horário fácil. Pode ser meio-dia que é difícil. Tudo é renúncia. E tem várias congregações orando também. Aí eu só quero dizer para os irmãos que, em proporção, por exemplo, lá no bairro Passaginha, presbítero Wagner, o pastor local lá, ele está lá orando também desde sexta-feira. Lá tem 60 irmãos, acho que no máximo 70, né, entre membros e congregados, não é isso? Não passa de 70. Ele já chegou a ter 12 irmãos orando lá. Então, na proporção, aqui nós temos quase 300, nós tínhamos que ter aqui pelo menos 60, né? 20%, pelo menos 60. Ontem nós tínhamos aqui 14 irmãos. Já tivemos em noite passada até 18 ou 19. Claro que um dia vem uns, outro dia vem outros, mas de acordo com a sua disponibilidade, faça um esforço. Nós vamos até o dia 1º de outubro, porque a Bíblia manda nós orarmos em tudo. Paulo disse para nós orar sem cessar, orar em todo o tempo, para apresentar todas as coisas, lançai sobre ele toda... nesse verso que eu quero lembrar aqui não, gente, isso aí é Pedro. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo nós temos que apresentar a Deus em oração. Aquilo que nós não falamos com Deus em oração, nós estamos falando com Deus. Deus, isso aqui eu sei resolver sozinho. Então, é te delegado uma autoridade agora no dia 2 de outubro. Qual autoridade? De escolher aí deputados estaduais, federal, estadual, senador, governador do nosso estado e presidente da república. Então, como que tu vai fazer essa escolha sem a direção de Deus? Então, ore ao Senhor para que Deus venha nos direcionar e nos dar, conceder discernimento. Se não puder voltar hoje, de 11 à meia-noite, eu estarei aqui. Volte amanhã, sexta-feira, volte sábado, domingo à noite, segunda, vamos até a outra sexta-feira, ou outro sábado, me parece. Acho que não sei se até sexta, ou até no outro sábado, que é dia 1º de outubro. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 14. Podemos ler, queridos? Amém? Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Em outras versões diz, eles não puderam. Respondeu Jesus, atenção irmãos para o versículo 19, respondeu Jesus: ó geração incrédula, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível
aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos disseram, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Queridos irmãos, todos nós já lemos esse texto, principalmente os versos finais aqui, quando nós citamos para as pessoas que a casta de demônios que só sai pela oração e pelo jejum. Deixa eu fazer aqui um resumo de toda a história aqui, antes, durante e depois do milagre. Nós precisamos de entender que cada milagre de Jesus, esse é o 7º que estamos falando aqui, dos 35, a cada milagre de Jesus, há todo um contexto do milagre, há todo um contexto, o porquê do milagre. Antes de acontecer esse milagre aqui, observamos o que aconteceu. Mas só para te animar, eu quero pregar nesta noite, a minha mensagem será o tema, dentro desse milagre de Jesus, será um tema sobre característica de uma geração incrédula. Então você vai se identificar aí, se você é parte de uma geração incrédula ou não. Durante a mensagem, a partir daquilo que você for ouvindo aqui nesta noite, você, meu irmão que está aqui presencial, você que está nos acompanhando pelo YouTube, ou vai ver posteriormente, você vai se identificar, se você está você é parte de uma geração incrédula, ou daquela geração que crê. Vamos ver aqui as características da geração incrédula. Mas antes, deixa eu te contextualizar no texto aqui nesta noite. Redobre aí a sua atenção. O capítulo 9 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, a partir do versículo 2, vai dizer que Jesus sobe ao monte. Possivelmente todos vão identificar esse monte da transfiguração como o monte Tabor. E então, Jesus sobe ao monte e leva consigo os 3 amigos mais chegados dele. Quem sabe o nome deles? Os 3 amigos subiu com Jesus ao monte? Pedro? Só 3 que sabem. Qual que é o nome dos discípulos que foi com Jesus, irmãos? 1, 2, 3. Fala todos juntos. Pedro, Tiago e João. 1, 2, 3. Pedro, Tiago e João. Eram os 3 mais próximos dos 12. Eles então subiram para o monte. E Jesus então começou a orar. Enquanto Jesus orava, o que Pedro, Tiago e João estavam fazendo? Estavam orando também? Eles estavam dormindo. Me ajude aí, meu irmão. Estava dormindo, fique atento, se envolva na mensagem para você entender. Jesus orando e Pedro e João dormindo, carregado no sono. Já vou falar mais sobre esse sono de Pedro, Tiago e João. Jesus então, de repente, Jesus se transfigura. Porque Jesus, no seu ministério terreno, ele era 100% homem, sim, mas ele era 100% Deus. E ele transfigura ali, suas vestes começam a resplandecer, diz a palavra de Deus, e aparece Moisés, e aparece Elias, e eles ficam envolvidos naquela glória, e Jesus se comunica com Moisés e Elias. Qual é o assunto que Jesus está conversando com Moisés e Elias? O assunto é sobre a cruz, é sobre a cruz de Cristo, sobre o caminho que Jesus estava trilhando. Jesus estava em direção à cruz. Deixa eu abrir um parênteses aqui e firmar mais uma vez, meu irmão, o centro da Bíblia é Jesus, e o centro da vida de Jesus, da vinda de Jesus, do ministério de Jesus, o ápice do ministério de Jesus não foi na transfiguração, não foi na realização de nenhum dos milagres, não foi quando eles queriam elevar Jesus como rei. O ápice do ministério de Jesus não foi quando ressuscitou a Lázaro, não foi no ano da sua fama. O ápice do ministério de Jesus foi a cruz, porque para a cruz ele veio, aleluia, ele se entregou, aleluia. Este era o cerne da conversa de Jesus com Moisés e Elias. Aí de repente, meus irmãos,
Pedro, Tiago e João desperta e vê aquela glória toda, vê aquele mover todo. O que eles fazem então? Começa então a se envolver na glória. E eles falam com Jesus: Jesus, aqui está bom demais, vou ficar por aqui mesmo, vamos fazer 3 cabanas, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, e nós nem precisamos de tenda, vamos ficar por aqui mesmo, Jesus. Sabe que Jesus falou: não, de forma nenhuma. Jesus termina aquela reunião ali, Pedro, e juntamente com Pedro, Tiago, João, Moisés e Elias é recolhido. Tiago e João e Pedro, juntamente com Jesus, desce do monte para o vale. Eu gosto dessa expressão, eles estão no monte. E aí o versículo que eu li disse que eles chegaram onde os outros discípulos estavam. Onde os outros 9 discípulos estavam na onde? Estavam no vale. Irmão, escute aqui, a vida cristã é assim. No mesmo dia você pode ir do monte para o vale. Essa é a vida cristã. No mesmo dia você pode participar de um velório, de um casamento. Você pode ter uma grande vitória, um grande sucesso, uma grande decepção. Esta é a realidade da vida aqui na terra. É do monte ao vale, é do vale ao monte. Mas deixa eu fechar esse pensamento dizendo para você que o mesmo Jesus que está conosco no monte, Ele está conosco no vale. O mesmo Jesus do monte da transfiguração é o Jesus que desce conosco no vale, para socorrer os outros que estavam lá no vale, com 2 problemas lá no vale. Quando Jesus chega, os outros 9 discípulos estavam lá no vale. Qual que era o problema que eles estavam? Primeiro, estavam enfrentando um problema com os escribas, que estavam zombando dele, que estavam discutindo com eles. E eles então, com os ânimos acirrados, discutindo com os religiosos. E qual que era o segundo problema? Tinha um pai que estava ali aflito, com teu filho terrivelmente endemoniado, mudo e surdo, e tomado, possesso pelo espírito maligno, que o deixava mudo e surdo. E a Bíblia diz que desde a infância acontecia isso com aquele menino, com aquele jovem, que enquanto, que era um demônio além de mudo e de surdo, um espírito de morte, que lançava-o no fogo, que o lançava na água, e que estava fazendo tudo para ceifar a vida daquele jovem desde a infância. E agora o pai com o menino, precisando de ser socorrido, e os discípulos, como que eles estavam? Discutindo com os escribas, com os fariseus. Jesus chega, vê a situação, e Jesus faz essa exclamação: ó geração incrédula, até quando? Até quando estarei convosco, geração incrédula? E até quando vocês vão continuar sofrendo? Ou até quando eu terei que suportá-lo vocês? Traga-me o menino. E Jesus então, quando trouxe o menino até Jesus, Jesus repreendeu aquele espírito maligno. Na hora o menino caiu como morto. Alguém falou: morreu, não teve jeito. Jesus pegou pela mão e falou: está aqui, pai, toma o teu menino, leve ele para a sua casa. Aleluia. Essa é a história que nós vemos. Agora vamos pensar aqui, que geração incrédula é essa que Jesus está falando? Qual é a característica desta geração incrédula? O que nós aprendemos aqui com este milagre que Jesus opera, com a libertação desse menino? Escute, na quinta-feira passada, isso não é coincidência não, é cristocidência, né? Eu estava pensando hoje à tarde, quando eu estudava esse texto, que na quinta-feira passada eu falei de uma mãe. Lembra? Quem estava aqui quinta-feira passada? Levante a mão. Lembra que eu falei da mulher cananeia, mulher de Ciro Fenícia, que foi clamar pela filha? Hoje nós estamos falando de um pai que vai até Jesus clamar pelo filho, que estava também terrivelmente endemoniado, possesso pelo espírito maligno. Deixa eu abrir um parênteses e de falar aqui. Observe que os milagres de Jesus, em geral, está tudo envolvido: pai, mãe, filho, filha, ou seja, família. Está sempre envolvido em família. Observe para você ver. Semana passada nós pregamos sobre a mãe que estava clamando pela filha. Hoje o pai que está clamando pelo filho. E você já vê na sua mente aí outros milagres que você conhece, como Jesus vai lá e ressuscita
o filho da viúva de Naim. Jesus cura e ressuscita a filha de Jairo. Jesus devolve a visão a um cego de nascença que estava junto com o pai. Jesus vai até na casa de Marta e Maria e devolve a vida para Lázaro, que já estava há 4 dias sepultado, retrazendo a esperança de volta para 2 irmãs. Vocês estão observando que Deus trabalha com propósito, Deus trabalha com famílias, Deus vem restaurar as famílias, Deus vem reerguer as famílias. Então, se você está entendendo o que eu estou dizendo aqui nesse início de meditação, eu estou para te dizer nesta noite pelo Espírito Santo: não entristece, anima o teu coração no Senhor, que Deus tem plano com a tua casa, Deus tem plano com a tua família. Deus vai salvar o teu pai, Deus vai salvar a tua mãe, Deus vai restaurar o teu filho, Deus vai libertar a tua filha. O projeto de Deus, o plano de Deus é contigo e é com toda a tua casa, é com toda a tua família. Quem recebe essa palavra? Quem recebe? Aleluia, oh glória, oh glória. Então, quais que são as características de uma geração incrédula? Primeiro, uma geração incrédula é uma geração, dentro dos textos aqui, porque Jesus clamou: ó geração incrédula, até quando? Uma geração incrédula, primeiro, é uma geração que não ora, e além de não orar, discute coisas banais, coisas frívolas. Está no texto, meu irmão, está claramente no texto. Os 9 discípulos que estavam no vale, eles não puderam expulsar o demônio da vida daquele menino, daquele jovem. A Bíblia diz que não puderam. Por quê? Porque eles não estavam em oração. E os 3 que subiram com Jesus, enquanto Jesus orava, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Diga comigo assim: uma geração incrédula. Diga mais forte: uma geração incrédula é uma geração que não ora. Irmãos, nós precisamos de falar mais com Deus e menos de nós e nada dos outros. Nós precisamos de falar mais com Deus, menos com nós mesmos e nada dos outros. Nós precisamos, irmãos, de falar mais com Deus e menos com as pessoas. Porque vemos 2 lados de uma mesma moeda aqui. Acompanha aqui para você não se perder. 2 lados de uma mesma moeda. O lado de uma moeda é uma geração que não ora. E além de não orar, o que ela faz? Discute coisas banais. Além de não orar, está discutindo coisas banais, está discutindo coisas frívolas. Porque os que estão lá em cima não estão orando, estão dormindo. Os que estão lá embaixo não oraram e estão discutindo. Irmãos, nós estamos discutindo muito e orando um pouco, ou não orando nada. Nós estamos falando muito com as pessoas, coisas que não vai fazer diferença na nossa vida. E a nossa discussão não sai do lugar. A discussão saudável, com propósito, ela é bem-vinda, o entendimento. Mas ela sem ação, ela se torna parasita. A discussão sem ação de nada resolve. A discussão sem ação, ela é uma distração para nos tirar do propósito de Deus para a nossa vida. Eu vou repetir, eu até pus isso nessa tarde no Facebook quando eu estudava. A discussão é uma distração para nos tirar do propósito de Deus para a nossa vida. E tem muita gente envolvida nessa discussão e não sai do lugar, e não vive os propósitos de Deus. Estou falando de igreja do Senhor. Escute, pelo menos desde 2014, eu ouço a seguinte frase: vamos falar de política hoje para não ser impedido de falar de Jesus amanhã. Quem já ouviu essa frase? Tem 8 anos que eu ouço essa frase, principalmente na época de eleição. E aí cada um quer defender o seu candidato, cada um quer defender o seu lado, cada um quer defender o seu pensamento. Eu não estou discordando dessa frase por completo,
Mas eu estou apenas te levando a refletir o seguinte: tem 8 anos que eu ouço essa frase, mas aí passa o momento da eleição, você não coloca um versículo da Bíblia na sua rede social. Você não está pregando o evangelho por quê? Os irmãos estão entendendo que nós estamos apenas discutindo, não estamos fazendo? A ordem de Jesus em Marcos 16:15 não é suficiente? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tudo bem, estou falando de política hoje para não ser impedido de falar de Jesus de amanhã. E tu não está falando de Jesus hoje por quê? Quem está te impedindo de falar de Jesus hoje? Eu não estou falando para você não falar política, é um direito seu. Mas tu não está falando de Jesus hoje por quê? Os irmãos estão entendendo? Eu estou dentro do texto aqui. Nós discutimos muito e agimos nada, porque nós não estamos orando. Então estamos distraídos com as discussões. Estamos sendo distraídos com a discussão e estamos perdendo o propósito de Deus, pelo qual nós fomos chamados para viver aqui na terra. Pastor, o meu chamado não é para pregar. Pregar a palavra de Deus não é chamado, é mandamento. É todo crente que passa pela cruz de Cristo, que recebe o Espírito Santo, ele tem que cumprir esse mandamento: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia, aleluia. Mas nós não oramos. E além de não orar, discutimos coisas frívolas. Conta-se uma história de que houve uma história com que houve uma reunião no inferno. E nessa reunião no inferno, o tema da reunião era: como que vamos fazer para tentar, pelo menos um pouco, parar a igreja, retardar um pouco a igreja, para que ela pare de pregar o evangelho, para que vidas não ouçam a palavra do evangelho. Meu irmão, porque se o evangelho for pregado, pronto, o evangelho que nós pregamos é o evangelho de poder. Eu vou repetir: o evangelho de poder. Aí na reunião do inferno era: então, vamos parar, o que vamos fazer para impedir? Aí alguém falava: vamos fazer com que eles ficam... que os pastores caem em adultério, vamos fazer que haja corrupção na igreja. O outro demônio falava, e cada um falava uma coisa. Vamos fazer com que eles ficam sem ir no culto, com que eles permanecem no pecado na igreja e tal, e cada um falava uma coisa. E aí a história diz que tinha um demôniozinho de óculos de fundo de garrafa no fundo da sala, que ninguém dava ideia para ele querendo falar. Aí de repente alguém falou: vamos deixar ele falar aqui, que ele está toda hora levantando a mão, ver o que ele quer falar. Aí de repente ele fala: eu acho que a nossa estratégia deve ser fazer com que os crentes fiquem envolvidos com eles mesmos, que se envolva com eles mesmos. Como assim? Não, é que eles começam a discutir coisas que não tem nada a ver, coisas banais. Eles começam a discutir pentecostalismo, tradicionalismo, neopentecostalismo, se os dons espirituais são para os dias de hoje ou se não são, se as línguas estranhas para hoje ou se não é. Que eles começam a ler sem gastar tempo brigando na internet sobre calvinismo, sobre predestinação, sobre livre-arbítrio, porque enquanto eles estão envolvidos entre eles mesmos e discutindo essas coisas que não saem do lugar, nós vamos pelas portas do fundo e arrebatamos os filhos deles, e levamos para as drogas, levamos para a prostituição, levamos para o tráfico, levamos para a balada, e aí eles vão só minguando, porque eles vão brigando entre eles mesmos. Vocês acham que isso acontece ou não? Vocês acham que essa história está acontecendo infelizmente em muitos lugares ou não? Porque nós não oramos, e além de não orar, nós discutimos coisas banais. E a falta de oração e a discussão de coisas banais nos leva à incredulidade, porque a palavra-chave desse texto é: creia. Jesus falou para o moço: você crê que eu posso fazer isso? O moço falou: Senhor, me ajude a vencer a minha falta de fé, ajude-me a crer. É na oração que a tua fé é fortalecida. Nesta noite, você que veio aqui, Deus está dizendo: fale menos de você, não fale nada dos outros, fale menos com as pessoas e fale mais com Deus, porque enquanto tu fale com Deus, a tua fé é fortalecida.
Tem alguém entendendo aí nesta noite? Tem alguém entendendo aí nesta noite? Aleluia. E característica de uma geração incrédula é uma geração que não ora e discute coisas banais. Eles não oraram, por isso que dormiram. Ou você dorme ou você ora. Já viu como é que ora dormindo? Quem já dormiu orando? Quem já dormiu orando? Aí você começa a dormir e fala assim, na hora que você acorda, você fala, Jesus, abençoa meus pecados. Não é mais ou menos assim? Agora o pior não é o sono físico não, é o sono da negligência espiritual. Mas eu creio que Deus vai mandar um despertamento em nós, aleluia. Desperta no Senhor para a oração. Ore sempre isso. Desperta-nos a Deus para a oração. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Leonardo revela no seu livro Porque Tarda o Pleno Avivamento. Ele disse: sabe onde vocês caíram? Quando deixaram o lugar da oração, o momento da oração. Foi ali que a igreja caiu. Foi ali que nós caímos. Mas volte para a oração hoje. Se desperte para a oração hoje. Se desperte para clamar hoje. Reclame menos, ore mais, murmure menos e ore mais. Fale menos das pessoas e ore mais. Conversa menos com os outros e fale mais com Deus. Fale menos de você e fale mais com aquele que pode fazer. Quem recebe essa palavra, levante a tua mão e dá uma glória a Deus. Aleluia. Segunda característica de uma geração incrédula. Primeira, é uma geração que não ora. Se tu puder, anote isso aí, uma oração que não ora. E além de não orar, conversa, discute coisas inúteis. Segunda característica de uma geração incrédula, é uma geração omissa e sem poder. Omissa e sem poder aqui é sem possibilidades. Como assim? Vou te explicar. Geração omissa, representada por Pedro, Tiago e João, lá no alto do monte. Eles estão no alto do monte, primeiro dormindo em vez de orar. Depois desperta e fala: Jesus, aqui tá bom demais, Jesus. Vamos descer não, vamos ficar aqui no monte. Omissa, Pedro, Tiago e João queriam ficar no conforto da glória no monte, enquanto tinha um pai desesperado no vale com filho endemoniado. Essa é a característica da geração incrédula. Hoje, os crentes de hoje querem ficar envolvidos dentro da igreja, com poder, com glória, com festa. E que culto bom, esse culto aí que é o forte, que maravilha, maravilha. Enquanto nós estamos no monte das revelações, envolvidos na glória, porque eles estavam envolvidos numa glória, vendo Jesus transfigurado, vendo Moisés, vendo Elias, eles não queriam descer. Ou seja, geração omissa, que estava na zona de conforto, no lugar confortável para eles, uma geração egocêntrica, uma geração egoísta. Mas Deus não nos chamou para o conforto, Deus nos chamou para o confronto. Eu vou repetir: Deus não te chamou para o conforto, Deus te chamou para o confronto. Deus não te chamou para você ficar no conforto da glória dele, Deus te chamou para ser um transportador da glória dele. A glória não é para ti, a glória é para Ele. Tu recebe a glória dEle, a fonte é dEle, para ser um condutor para as pessoas que estão no vale. Aleluia. Pessoas no vale. Tem pessoas nos vales deste mundo afora, nos vales do pecado, nos vales da miséria, mas nós não queremos ir lá, nós preferimos ficar aqui. Porque aqui é bom, aqui é confortável para nós. Mas isso fala da nossa omissão. Isso fala da nossa omissão. Ou seja, eu estou dizendo, a geração omissa e sem poder, porque os 3 estavam omissos no conforto, e lá no vale estavam os outros 9 sem possibilidade. O poder aqui é o poder de possibilidades, porque o pai falou: eu trouxe o meu filho e seus discípulos aqui, eles não puderam, eles não conseguiram expulsar demônio. Ou seja, a falta de poder, a falta de possibilidade é resultado da nossa omissão. E a nossa omissão é resultado da nossa falta de oração.
Um abismo chama outro abismo. Salmo 42:7. Quando não oramos, somos omissos. Quando somos omissos, falta poder, falta possibilidade. Há uma diferença, escute essa diferença, entre você não fazer algo por omissão e você não fazer porque tu não consegue fazer. Os 9 discípulos estavam lá no vale, eles não estavam na omissão, eles estavam na impossibilidade. Eles não puderam expulsar o demônio, eles até tentaram, mas faltaram o poder de Deus na vida deles. Então nós vemos aqui, cara, 2 gerações aqui representadas. Incrédula, uns dominados pela impossibilidade, até tentando, mas não conseguia, faltava poder. E outros no monte da revelação e querendo ficar por lá mesmo, dizendo: Jesus, não vão descer não, Jesus, não vão voltar não. Parecido com os crentes de hoje, parecido com nós hoje, porque está aqui, meu irmão, pregar aqui na quinta-feira aqui, né, com as cadeiras vazias, não é tão fácil não, é mais difícil. Mas no domingo, quando o tempo está cheio, fica mais fácil, né, presbítero Cleito? Ficar aqui envolvido, até mesmo sentado aí nas cadeiras, confortável agora, ouvindo, é fácil, não é, Vitor? Não é, pastor Alessandro? Não é assim, é mais fácil. Está aqui, acabou, você entra no teu carro e vai embora. Templo confortável, os irmãos merecem ar-condicionado, cadeira confortável, água gelada. Se apertar um pouquinho, sai até um café quente, né? Aqui está bom demais, mas é quando nós estamos num conforto aqui, tem pessoas que estão no leito do hospital neste momento, clamando por uma oração. É as pessoas que estão sofrendo no vale. Tem mães que estão dormindo na fila da penitenciária para visitar o filho. Tem pessoas na penitenciária que estão injustamente. Tem gente lá que está cumprindo pena sim, mas todos nós sabemos que há uma porcentagem de alguém que está ali, que está injustamente, já poderia ter sido solto, não cometeu crime nenhum e está ali preso. Enquanto nós estamos no conforto da nossa igreja, envolvido na droga, envolvido aqui na glória, tem pessoas perdidas no mundo das drogas. Enquanto você está envolvido na glória de Deus, tem pessoas que estão dominadas pela criminalidade. Então a palavra de Deus nesta noite para nós é uma palavra de despertamento. Ó geração incrédula, desperta nesta noite, desperta para a oração. Saia do monte da omissão, saia do vale da impossibilidade, retornemos para a oração, que Deus vai nos conceder poder. Deus vai nos conceder poder. Aleluia, aleluia, aleluia. E em qual nível que você está? Tu está no nível da omissão ou da impossibilidade? Tu está no nível do conforto? Para você está tudo bem, está 1000 glórias, está 1000 maravilhas, ou tu está no da impossibilidade? Existe pais, existe mães clamando pelos filhos, e nós estamos aí numa campanha mundial, acho que é mundial do Setembro Amarelo, é mundial, Setembro Amarelo, contra a prevenção contra o suicídio. Havia um espírito de morte que agia na vida desse menino, um espírito de morte, porque o pai disse: ora lança no fogo, ora lança na água, não dá para conter, espírito de morte. Enquanto nós estamos num conforto, envolvido na glória entre nós mesmos, voltado para nós mesmos, tem mães e tem pais que estão noite e dia sem poder dormir, se revezando, porque há um espírito de morte querendo tomar os nossos jovens, há um espírito de morte querendo matar a nossa geração de jovens, de crianças, de adolescentes. Da pandemia para cá, o número, o índice de pessoas depressivas, tomado pela depressão, pela síndrome do pânico, pelo medo, pela angústia. Os consultórios dos psiquiátricos, dos psicólogos não estão cabendo, as agendas estão lotadas, porque pessoas estão sendo tomadas pela enfermidade, enquanto muitos de nós estamos no conforto da nossa igreja. Mas nesta noite Deus está dizendo: Ele quer te usar para ser a mão de Deus na vida de uma mãe aflita, para ser a voz de Deus para um pai desesperado, para ser a mão de Deus para arrebatar alguns que estão caminhando passos largos para a morte. Quem recebe essa palavra, quem entende e quer sair da omissão nesta noite, dá um brado de glória a Deus aí, desce. Aleluia. Eu vou encerrar dizendo: terceira e última característica de uma geração incrédula. A primeira é uma geração que não ora.
discute coisas frívolas, coisas banais. A segunda é uma geração omissa. Omissa porque está na zona de conforto, sem poder, sem possibilidade. Porque a falta de possibilidade nos leva à omissão. É natural. Agora, quando nós recebemos, quando nós podemos, temos a possibilidade, porque recebemos poder, virtude, dínamos de Deus na nossa vida. Meu irmão, um crente, um servo de Deus, uma serva de Deus tomada pelo poder do Espírito Santo, ele não fica no conforto da tua casa, nem no conforto do templo, ele não suporta ficar entre as quatro paredes, ele sai do nível da discussão, ele sai do nível do conforto, ele sai do nível da discussão de coisas frívolas e banais. O poder do Espírito Santo, quando toma a vida de um crente, ele sai por onde ele passa. A vida dele pode até continuar normal, mas ele passa pelo açougue, ele passa pelo mercado, ele passa pela padaria, ele passa na rua dele. O assunto dele é Jesus, o assunto dele é Cristo. Ele ora para um aqui, ele abençoa o outro ali, ele fala da palavra de Deus ali. É o processo natural daquele que tem a vida tomada pelo Espírito Santo. Aleluia. Então, a falta de oração nos leva à discussão. A discussão é uma distração para nos fugir do propósito então que Deus tem estabeleceu para nós, e nos conduz a uma omissão, porque está faltando o poder de Deus. As impossibilidades são maiores na nossa vida e está nos levando à omissão, porque está faltando poder. Falta poder porque falta oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Nada de oração, nada de poder. Vamos de pé orar? Terceira e última coisa e eu encerro. Faltou discernimento. Característica de uma geração incrédula é uma geração que falta discernimento, tanto no monte quanto no vale. Os 9 discípulos no vale, eles não estavam discernindo que a coisa era séria, que era grave, que o pai estava desesperado, a gravidade eles não discerniam. E os que estavam no monte, os 3, olha aqui meus irmãos, olha a situação dos 3 que estavam no monte, Pedro, Tiago e João. Eles olham para Jesus e falam: Jesus, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Onde está a falta de discernimento aí? Eles estavam ali, Pedro está igualando os 3, está nivelando Jesus por baixo. Moisés ali representava a lei, Elias os profetas. Então ali está, e qual que era o papo deles ali? A conversa, a cruz. O que era ali aquela revelação ali, aquela visão, a transfiguração de Jesus? Aparece Moisés, aparece Elias. Primeiro, Moisés representa a lei, está dizendo, a lei cumpriu toda nele. Elias representa os profetas então representam ele é o profeta maior que está aqui, aleluia. E agora a vez de Moisés passou, a lei já não importa mais, agora é a graça. E os profetas, não, se cumpriu tudo nele agora, a indicação é para ele. E Jesus está indo para o caminho da cruz. A cruz é o centro, a cruz é o ápice, a cruz é o protagonismo. O diabo fez de tudo para tirar Jesus da cruz, desde quando Jesus nasceu. Porque quando Jesus nasceu, o Herodes ficou endemoniado tentando matar Jesus, não conseguiu. Quando Jesus agora começa o seu ministério terreno, Pedro tenta tirar Jesus de cabeça. Mexe com cruz, nada não, Jesus, tem misericórdia de si mesmo. Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Ei, o diabo lá no deserto ofereceu para Jesus um reino. Tudo isso te darei se prostrado e me adorares. Porque reino sem cruz não é consistente. Não existe reino sem cruz, é atalho. E Jesus não passa pelo atalho, ele passa pelos caminhos corretos. Vai entendendo aí, ó. Herodes tentou matar Jesus, Satanás ofereceu um reino clandestino para Jesus, Pedro tentou tirar Jesus de cabeça, negócio de reino. Lá no monte da precipitação, eles tentaram precipitar Jesus de cima do monte. Outra ocasião, no ápice da fama de Jesus, eles quiseram fazer de Jesus um rei.
sem passar pela cruz. O diabo sempre quis tirar Jesus da cruz, não queria que Jesus enfrentasse a cruz, mas ele não fugiu da cruz. Agora, no cerne da conversa, Pedro está nivelando, falta discernimento para Pedro, está nivelando Jesus por baixo, comparando com Elias e Moisés, mas Jesus está alinhando o assunto da cruz, porque ele está caminhando para Jerusalém, ele está caminhando para a cruz. Você acha que acabou por aí? Agora Jesus está crucificado na cruz. Aí passa os judeus e desafia: desce daí que creremos em ti. Se tu és o filho de Deus, ou se tu és o rei dos judeus, desce da cruz e creremos. Era a tentação, era a última cartada do inimigo para que Jesus descesse da cruz. Mas se Jesus descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Mas como ele não desceu na cruz, nós estamos livres do inferno, porque ele permaneceu na cruz. Quem pode dar glória a Deus aí nesta noite? Então faltou discernimento no monte e faltou discernimento no vale, porque lá no monte eles estavam igualando Jesus com Elias e com Moisés, e lá no vale eles não discernem a gravidade do problema. Mas por fim, para encerrar, Jesus então exclama: ó geração incrédula! Eu encerro dizendo: ó geração incrédula. Você que está me ouvindo aí pelo YouTube, você que está aqui, Jesus está exclamando nessa noite: até quando? Até quando tu vai ficar na zona de conforto, na omissão? Até quando? Até quando tu vai continuar uma vida medíocre espiritual, sem poder, sem possibilidade, omissa, sem conhecer a palavra de Deus, sem oração, discutindo coisas frívolas, falando muito com as pessoas, falando muito de você e não falando nada com Deus? Até quando vai faltar discernimento para você? Até quando? Até quando tu vai ser zombado por escribas? Porque os escribas estavam zombando dos discípulos. Como, pastor? Porque não puderam expulsar o demônio do menino. Até quando? Sabe o que se eu fosse você respondia para Jesus hoje? Diga assim: Jesus, até hoje. Tu tem coragem de falar? Fecha os teus olhos, diga: Jesus, até hoje. Diga para Jesus: até hoje, Jesus. Até hoje, Jesus. Se você ora assim com sinceridade, vem na frente, traz seu pedido de oração. E antes de você apresentar o seu pedido, você vai orar por você, dizendo: até hoje. Porque hoje Jesus te ajuda. Faça como este pai, que exclamou dizendo: Jesus, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Ajuda-me, Senhor. Jesus falou: tu podes crer. Jesus respondeu. Jesus falou: tu podes crer? Tu podes crer? Ele disse: Senhor, ajude-me a vencer a minha falta de fé. Tu tem coragem? Se a tua fé está pequena, se a tua fé está pouco, se a tua fé está fraca, aleluia. Aleluia, você entendeu a palavra de Deus, a tua fé está fraca, peça ao Senhor para fortalecer. Chegue mais para frente, meus irmãos, chegue mais para frente. Feche os seus olhos e diz: Senhor, até hoje, Jesus, até hoje, Senhor. Hoje, vença a incredulidade hoje. Hoje Deus fortalece a tua fé. Hoje Ele fortalece a tua. Ei, pai que está clamando pelo filho. Ei, mãe que está clamando pela filha. Ei, marido que está clamando pela esposa. Esposa que está clamando pelo marido. Ei, irmão e irmã que está clamando pelo seu parente, pelos seus pais, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pela sua família. Em nome de Jesus, hoje o Senhor fortalece a tua fé. Enquanto está clamando aqui, enquanto está dizendo para Jesus: ei, Jesus, ajude a vencer a minha falta de fé. É só até hoje a minha incredulidade. Enquanto está dizendo para Jesus aí: ai meu Deus do céu, o Senhor Jesus age na vida do teu filho, da tua filha, na tua casa, no teu lar, na tua família. Em nome de Jesus, quem crê, levante a tua mão, fecha os teus olhos e começa a clamar aí para Jesus. E quando você clama, Jesus fortalece a tua fé. E quando você clama, Jesus fortalece a tua fé. E quando você clama, Jesus fortalece a tua fé. Começa a crer, começa a crer. Vença a incredulidade, vença a incredulidade.
Isso, clama, clama. Clama. Clame, 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 clame. Clame, clame. Aleluia, 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 aleluia. Enquanto está clamando, Deus age. A tua fé está sendo fortalecida. Aleluia. Tu vai sair do conforto hoje. Tu vai sair da ociosidade hoje, da omissão hoje. Não importa se tu tem que passar pelo vale ou pelo monte. Não importa se tu está no monte ou no vale. Importa que hoje a vitória chega na tua casa. Hoje a vitória chega na tua família. Recebe da glória de Deus para ser o condutor dessa glória para alguém. Ore, nós temos ali mais 5 minutos. Ore aí, clama aí pela tua casa, clama pelo teu lar, clama pela tua família, clama pelas mães que talvez que você nem conhece, mas está aflita com a filha, com o filho. Clama pelas famílias, clama pelos lares, clama por casamentos, clama por aqueles que estão no leito da enfermidade. Interceda aí agora, interceda para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas omissões, dos nossos erros, Senhor, do nosso comodismo, do nosso sono profundo, da negligência espiritual. Nós pedimos perdão, Senhor Jesus. Aleluia, perdoa-nos, Senhor. Atende-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Atende-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Atende-nos, Senhor. E opera sem tardar, por amor de Ti mesmo, por amor de nós. Nós confessamos os nossos pecados, confessamos as nossas culpas, confessamos as nossas falhas, as nossas do nosso povo, as nossas incredulidades. Colocamos diante de Ti nesta noite e te pedimos: age em favor, age em favor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vida seja alcançada agora pela live. Receba aí milagre, receba a tua fé fortalecida. Vença a incredulidade, vença a incredulidade, vença a incredulidade. Em nome de Jesus. Quem recebe dá um brado de glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Coloque seu pedido de oração. Com armas de fé. Aleluia! E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, meu Deus, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Oh, glória! Vitorioso és! Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu. Jamais! E nada irá me impedir. Quantos podem adorar? Diga: Eu te adorarei. Oh, escute, olha. muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Oh, meu Deus, Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu
ao nome do Senhor. Oh meu Deus, aleluia. Como um trovão, Vitorioso, impetuoso, poderoso, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és. na tempestade, Na tempestade, o teu nome vai. cante. Os reinos vêm e vão, Os reinos vêm e vão, mas seu trono, teu trono acima oh está. meu Deus, aleluia. Teu nome imutável é. Quem pode dar um brado de glória a Deus?